Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e no episódio de hoje a gente vai falar de um modelo de negócio que vem ganhando algum espaço no mercado e que, quando bem executado, pode ser extremamente potente, que são os food halls. Mas por trás de um ambiente bonito e cheio de opções, existe uma operação bem complexa, que exige curadoria, integração e uma gestão muito bem amarrada para dar resultado para todos os envolvidos. E para aprofundar nesse tema hoje, a gente recebe o diretor de operações do Mané Mercado, que está à frente de um dos projetos mais relevantes desse modelo hoje aqui no Brasil e que vive na prática os desafios e aprendizados de fazer um food hall funcionar de verdade. Gabriel Bereoff, bem-vindo. Obrigado, Rê, pelo convite. Imagina. Vamos falar um pouquinho sobre o Mané aí. Sim, mas antes da gente falar do Mané, me conta de você. A gente sempre faz aqui no Talks um papo sobre o gestor, para entender, né, seu background, toda a sua história, e depois a gente vai falar um pouquinho da estrutura Food Hall. Legal. Então, assim, eu toda a vida fui um inquieto na vida, assim, né? Assim, sabe aquela pessoa do fundão da sala de aula e que sempre querendo inovar, sempre querendo fazer algumas coisas diferentes. E aí comecei minha vida, assim, minha trajetória estudando direito, nada a ver. E aí no meio saí, fui pai muito novo. Saí e aí comecei a trabalhar nessa parte do empreender, né? Empresas. E aí fui trabalhar na Gol Linhas Aéreas, você sabe? Vender espaço em aeronave. Então, foi essa minha coisa, meu conceito de empresa veio muito da Gol, assim, sabe? Formato de empresa, como se constrói uma empresa, quais são as hierarquias, como que é o step de cada cargo. E aí eu tive um primeiro contato mesmo com empresas grandes, como faz para ter um sucesso, né? Só que acabava viajando muito, estava com um filho pequeno, e a família da minha esposa, ela tem joalherias. Tá. Fala, cara, Gabriel, vem trabalhar com a gente, porque sua mulher está aqui sozinha, com um filho pequeno e tal. E aí fui trabalhar na joalheria, já na parte de gestão mesmo, fazendo gestão do negócio. Só que trabalhar com família, para mim, não dá certo. Imagina, né? tão fácil. Nossa senhora, é puxado demais. E toda a vida fui muito apaixonado por cozinha, assim. Completamente apaixonado, amo cozinhar, né, assim. E aí falei, cara, vou fazer gastronomia. Vou fazer gastronomia para ver o que dá. Eu já tenho meu trabalho aqui, estou bem, não preciso ficar preocupado com muita coisa. E aí fui fazer gastronomia. E aí dentro da gastronomia eu vi que eu era um chefe muito ruim, mas eu era um gestor muito bom. Tá. E aí me abriu os olhos e aí eu tive o meu primeiro restaurante. Aí eu abri um restaurante de comida saudável no sistema Grab and Go, Tá. e lá em Brasília. E aí tive 3, 4 unidades desse restaurante, fazendo sempre parte de gestão, contratava a equipe de cozinha, não me envolvia muito na cozinha. E aí veio a pandemia, né, ele acabou com muitos negócios, e o meu foi um deles, assim, na época, assim, começamos a viver de delivery, e o delivery, ele te ajuda muito, mas ele acaba sendo muito injusto também, né, assim, as taxas cobradas e tudo. E aí, passando por esse momento de transformação, assim, eu consegui sobreviver ali à pandemia, mas já não estava indo muito bem. E aí veio os meninos da R2, que é a empresa, né, que é a detentora do Mané Mercado, e falaram, a gente já tinha sido parceiro em várias coisas antes, e eles falaram, cara, você tem o perfil ideal para tocar um negócio aqui que a gente quer fazer, né? E aí eu falei, tá, mas qual é o negócio? Ele falou, cara, a gente rodou o mundo e viu que tem vários mercados no mundo, tem o mercado da Ribeira, Malte, tem vários mercados, né? Barcelona, Madrid. A gente quer ter um mercado desse aqui em Brasília, só que a gente quer que o cliente seja atendido em mesa. Topa? Falei, cara, mas qual é a referência? Onde a gente vai buscar? Não, não existe. Não existe. Eu falei, então topo. Já que é para fazer algo diferente, novo, vamos embora. E aí veio
o Mané Mercado, e aí, desde a sua concepção, eu estou lá fazendo a operação funcionar. Muito do que a gente vê ali hoje funcionando foi muita batida de cabeça para poder chegar onde a gente chegou, porque não é fácil, é uma operação extremamente complexa mesmo. A primeira vez que a gente ouviu falar do Mané Mercado foi a mãe da Márcia, que é de Brasília, e que contou pra gente, fui lá, foi ótimo, atendido em mesa, cada um pediu o que queria e chegava tudo. A gente fala, não, não deve ser isso. E aí depois a gente foi visitar e ficou muito impressionada, né, com toda a estrutura. Conta como é que foi. Na verdade, explica o que é o Mané, porque acho que tem bastante gente que não conhece. Hoje vocês têm uma operação em Brasília, né, que é ali no Mané Garrincha, no estádio. Vocês têm uma operação recém-inaugurada aqui em São Paulo, no West Plaza, ali perto do Allianz Parque. Mas explica o que é e como funciona para quem não conhece ainda. O Mané, na verdade, em Brasília, a gente já está com 2 unidades. A gente tinha do estádio, tem uma em Águas Claras, que é um bairro próximo lá do plano piloto. E tem essa unidade de São Paulo que nem você falou. O que o Mané Mercado é? O Mané Mercado é um complexo gastronômico. Cada unidade tem uma quantidade X de restaurantes, mas que temos diversos restaurantes onde o cliente senta numa mesa e ele pode consumir de todos os restaurantes com o mesmo garçom na mesma conta, né? Então, a gente consegue unificar todo o serviço de restaurantes diferentes numa mesma mesa. Então, a gente fala muito assim, cara, o que é o Mané? Aí a gente fala assim, pensa que você saiu num grupo de 10 pessoas. E 10 pessoas queriam comer algo diferente. Um queria sushi, outro queria árabe, outro queria churrasco, um queria sushi. E aí você senta essas 10 pessoas na mesma mesa e o mesmo garçom vai trazer de 10 restaurantes diferentes a comida para vocês. Então, vocês podem ter o seu momento de confraternização sem precisar ter aquele estresse de falar, cara, onde que a gente vai comer? E não ser uma praça de alimentação onde você tem que levantar e pegar sua bandeja, voltar, sentar, aquele clima frio, aquele clima sem carinho, né? A gente fala lá muito que a gente vende felicidade, né? Nosso negócio é vender felicidade. Os nossos meninos, eles são treinados a olhar para o rosto do cliente. O rosto do cliente, ele diz tudo, o cliente não precisa falar nada. Se o cliente está sorrindo, se ele está conversando, a gente sabe que a gente está entregando felicidade. Então, essa é a nossa proposta, entregar felicidade, e para que isso aconteça, a gente consegue colocar vários restaurantes na mesma mesa, com o mesmo garçom e com a mesma conta. Legal, você trouxe, é um modelo muito impressionante, realmente. A gente, a primeira vez que foi em Brasília, ficou muito impressionada. E vocês têm a coisa também da música, né? De trazer uma coisa de entretenimento, de uma solução de experiência mesmo, para além da gastronomia. Da gastronomia, né? Aí você falou de praça de alimentação. Eu tenho uma amiga que usa um termo muito bom que eu peguei para mim, que é a praça de humilhação. Vamos comer na praça de humilhação. Porque é isso, é frio, é meio sujo, cara, não é um negócio... É muito para resolver, é conveniência, né? Você vai lá resolver um problema. O que diferencia, na sua perspectiva, um food hall de uma praça de alimentação? A própria experiência que se entrega e de ter a gastronomia ser mais um ponto dentro do negócio. Então, as pessoas não necessariamente vão ali só para se alimentar. O food hall, as pessoas vão para ser um programa. Então, é o programa do sábado da família, é o programa do domingo, à noite, de você sentar, comer um petisco e tomar um chopp, tomar uma cerveja, um vinho. Então, essa é a grande diferença. Porque a praça de alimentação, você vai única e exclusivamente para se alimentar. É conveniência, né? É conveniência, total. E até a nossa vinda para São Paulo, nesse modelo de estar dentro, né, assim, entre aspas, de um shopping center, obviamente a gente é totalmente apartado do shopping, a gente usa muito com endereço, é porque hoje é uma tendência, né, as praças de alimentações dos shoppings, elas estão fadadas ao fracasso. Assim, não tem. Você vai ter as grandes redes, como McDonald's, Burger King, Spoleto, que é realmente isso, a conveniência de comer rápido. Ali, uma coisa, você está passando no shopping, comeu rápido, custo-benefício razoável. E é isso que vai sobreviver. Quando você pega restaurantes que querem ter alguma... Cara, se você for para uma praça de alimentação, você não vai sobreviver. E os shoppings estão percebendo esse movimento. Então, cada vez mais você percebe que em shopping você tem restaurantes. Além da praça de alimentação, você tem vários restaurantes grandes, com atendimento em mesa, com garçom, com as suas mesas e cadeiras. Então, esse modelo do food hall é entregar
no local que você tem todo o benefício de você ter um estacionamento, de ser um local seguro, de tudo isso, né? E aí você consegue trazer a proposta da experiência gastronômica, da experiência da música. A nossa empresa, a R2, ela é uma empresa que nasceu do entretenimento. Né? Então, a gente faz festas, né? Assim, festas, shows na cidade, fora de Brasília também. Praia em Brasília. A gente fez uma praia em Brasília, né? A gente construiu uma praia em Brasília. E nós somos muito reconhecidos por ser grandes vendedores de experiências. Né? Então, assim, a gente consegue entregar, e eu lendo aquele seu adesivo ali, entregue sempre mais que o esperado. Um dos nossos valores é fazer além do esperado. Né? Assim, a gente tem que entregar algo a mais para o cliente. E, então, esse DNA do entretenimento está muito ligado na gente. Muito. Assim. Então, tudo para a gente é um evento. Sim. Então, a abertura da casa é um evento. Atender o cliente é um evento. Fechamento da casa é um evento. Tirar o chopp gelado é um evento. Então, tudo a gente transforma num evento. Tá. Por quê? Porque o DNA de entretenimento está muito enraizado. Então, a música ela é para compor. Então, quando você vai no Mané, você sabe que tem música. Você acaba vendo a música, só que ela não é o principal. Tá. Ela é secundária. Ela é um pano de fundo. Ela é um plano de fundo. Assim como a bebida é um plano de fundo, assim como a gastronomia é um plano de fundo. Por quê? Porque tudo é o contexto. Assim, a gente quer que o cliente sinta-se bem, sinta-se à vontade. E para ele se sentir à vontade, ele vai acabar tomando um drink, ele vai comer, ele vai ouvir uma música, ele vai conversar. Né? A gente faz muitos conteúdos infantis, né? Então a gente traz oficinas para que, cara, você está ali tomando seu chopp, deixa a criança ali, ó, com o monitor, brincando, fazendo oficina, fora da tela, né? Que hoje toda criança está na tela, então sai da tela, vamos brincar com a criança, vamos entreter a criança, vamos trazer umas oficinas, que aí isso é o conjunto de coisas que faz o food hall dar certo. Tá. E aí, gastronomicamente também tem um grau de separação da praça de alimentação, né? As marcas que vocês buscam, a curadoria de gastronomia também faz muita diferença para uma estrutura de food hall. Um dos pilares nossos é a gastronomia, né? A curadoria gastronômica. Então, quando você for no Mané Mercado, você nunca vai ver um restaurante de grande rede. Nunca. Né? Então, assim, e eles nos procuram. Eu tenho uma franquia. Não, então já não quero. Não quero, porque o nosso negócio é a boa gastronomia. Né? Então, aqui em São Paulo, a gente conseguiu reunir nomes expressivos da gastronomia, hoje estão em alta aqui na cidade, e eles entregam comida de qualidade. Né? Não é fast food. Muito pelo contrário, assim, não tem nada de fast food. E a gente é muito preocupado com isso, com a questão da qualidade do alimento, do que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Né? Aqui a gente, em qualquer Mané, né? Você vai no Mané e aí você tem que abrir um cartãozinho para você poder fazer o seu consumo, que seria a sua conta. E aí você dá os seus dados ali, CPF, telefone, nome e tal. E aí no outro dia, às 10 horas da manhã, você vai receber uma pesquisa no seu celular. Uma pesquisa de satisfação. E ela vai fazer algumas perguntas. Ela vai perguntar o que você achou da comida, o que você achou da bebida, o que você achou do ambiente e o quanto você recomendaria o Mané para um amigo ou familiar, né, que são as famosas pesquisas de NPS e CSAT. E tudo que a gente faz é de acordo com o que o cliente responde na pesquisa. Tá. 100%. Então, ele fala assim, eu comi... E você sabe depois, se o cara falar não comi bem, você sabe o que ele comeu, porque isso está atrelado ao CPF dele. Né? Assim, os dados, a gente vai entrar nesse ponto depois, assim, o dado que a gente usa é algo assim, é impressionante justamente por abrir esse cartão. Então, a gente consegue saber tudo, 100% do cliente. Então, eu te pergunto assim, você gostou da comida? Na hora que ele fala sim ou não, eu já sei. Qual foi o restaurante, quem foi que o atendeu, quem foi o garçom que o atendeu, eu sei quanto tempo ele ficou na mesa. Então, eu tenho vários dados desse consumo para a gente poder atuar. Então, se o cliente fala assim, cara, eu gostei do ambiente, mas a comida não ficou tão legal. Cara, no outro dia ele me respondeu isso, no mesmo dia eu mando para o dono da operação. O cliente falou que não gostou disso. O cliente falou que gostou disso. Então, tanto o feedback positivo como o negativo, a gente passa para os operadores, né, para os donos dos restaurantes, para que eles também consigam entender o que o cliente está pedindo. Né? Hoje, muito assim, quando você vai em qualquer restaurante, né, assim, é muito difícil você ter um restaurante que te manda uma pesquisa. Né? Tem muitos restaurantes que pedem para você fazer a pesquisa na hora.
né? E existe uma metodologia, né, até a metodologia da Disney, que assim, uma pessoa, para te avaliar, ela precisa ter no mínimo 12 horas depois do consumo. Tá. Por quê? Porque perdeu toda a emoção. Ou porque Legal. se ela ficou muito insatisfeita, ela vai vir te esculhambando. Se ela ficou muito satisfeita, ela pode falar coisas que, na verdade, nem são tão bem assim. Ela está emocionada. Ela está emocionada. Então, a gente dá o tempo da pessoa respirar, entender. Aí, no outro dia, quando chega a pesquisa, ela fala, não, foi legal. Não, isso não foi tão legal, mas também não foi péssimo assim. Então, a gente consegue ter esse termômetro e essa temperatura e todas as nossas ações são baseadas nisso. O cliente fala, cara, ontem a música estava alta. Pô, se a música estava alta hoje, o técnico de som vai ouvir que o cliente reclamou ontem da música alta e hoje a gente tem que ajustar. Tá. Então, a correção é o tempo inteiro e muito rápido. E quanta aderência de resposta vocês têm, tipo, um percentual? 15%. Tá. 15% dos clientes respondem. É uma boa amostragem. É uma boa amostragem, né? Então, em Brasília, por exemplo, no Mané de Brasília, que ele é o consolidado mesmo, né, que já está no 5º ano de operação, a gente recebe 1 milhão de pessoas mais ou menos por ano. Né? Então, quando eu falo de 15% disso, estou falando de 150 mil pessoas respondendo. É uma amostragem muito alta. Então, a gente consegue mesmo tomar decisões muito baseada nisso, né? Muito. Então, e a gente pergunta de tudo. Assim, às vezes a gente pergunta, cara, como é que você ficou sabendo do Mané? Então, hoje, né, vamos chamar o tal blogueiro, vamos chamar o tal influenciador, vamos... Será? Então, assim, aí a gente consegue mensurar. Cara, você veio, você ouviu, você falou, você foi impactado por isso, foi impactado por aquilo. Então, a gente sempre, através do dado, a gente vai mapeando e vai fazendo o nosso negócio caminhar. Muito legal. Me conta uma coisa, quando vocês começaram a mergulhar nisso, né, imagino que vocês pesquisaram não só as referências, mas também o que tinha de oportunidade no Brasil. Eu tenho, aí é um achismo meu baseado em dados da minha cabeça, mas que esse é um modelo que ainda está engatinhando aí, mas eu vejo também que tem muita oportunidade. Como que vocês enxergam isso? É de fato isso ou não? Não tem tanto assim? Não está no hábito? Tem. A oportunidade, ela existe. Só que ele é um modelo de negócio com uma margem apertadíssima. Tá. A margem é muito, muito apertada. Assim. Então, qualquer erro vai te levar para um caminho muito, muito obscuro. Qual o grande desafio do food hall? A administração do food hall ser rentável e todas as operações que lá estão ser rentáveis. Sim, senão você fica o tempo todo patinando. Senão você vai ficar patinando, você fica trocando operação o tempo todo, o que isso é muito ruim, né, para o negócio, para a marca, e a qualidade. Então, assim, como é que eu vou fazer o hambúrguer vender a mesma coisa que o restaurante de comida brasileira? Como é que eu vou fazer a casa de carne vender a mesma coisa que a pizzaria? Como é que eu vou fazer o sushi? Por quê? Porque são todas as operações mais ou menos do mesmo tamanho ali, então tem a quantidade de funcionários muito parecidas, e eu não posso ter uma discrepância. Um cara vendendo 2 milhões e outro cara vendendo 100 mil. Não dá. Não dá. Né? Porque qual é a graça do food hall? É a diversidade gastronômica. Quantos mix você consegue oferecer dentro do food hall? Então, esse é o grande desafio. É uma oportunidade muito, muito grande. Aqui no Brasil, a gente olhou muito na época para BH, para o mercado chamado Mercado da Boca. Tá. Eles tinham esse modelo muito parecido, e aí passamos lá, os sócios passaram lá uma semana imerso lá, viram que dava certo, o que não dava certo, entenderam que a bebida tinha que ser do administrador do negócio, porque senão a conta não fechava, porque a alimentação não fecha a conta e tal, porque o operador gastronômico fica com a receita da gastronomia. E hoje mesmo eles já não estão tão grandes. Eles estavam enormes, e aí hoje eles se resumiram a uma operação muito menor ali no meio de BH, né, na Savassi ali. Então eles tinham uma operação enorme, robusta, do tamanho da nossa. E aí se reduziram. E estão surgindo vários food halls, vários. E agora como essas operações vão se sustentar. Por que a gente acha que a nossa ela é um modelo sustentável um nível acima, por conta do atendimento? Tá, eu ia chegar aí. Não só no modelo de atendimento em mesa, mas porque, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, tanto lá quanto aqui,
é o time de atendimento, né? Você está falando do processo atendimento em mesa, mas eu estou falando do perfil dos atendentes, né? Um mercado que sofre tanto para contratar, divida seu segredo. Então, a gente tem uma cultura muito, muito forte dentro da nossa organização como um todo. Seja ela no braço do entretenimento, dos eventos, seja ela no nosso braço imobiliário, que a gente também tem um braço imobiliário, seja ela no braço da gastronomia. Só para a galera, a gente tem um episódio que foi de cultura perto, que a Luana falou um pouquinho, mas me traz assim, o que é a cultura e como isso se desdobra, quais são os valores inegociáveis e como vocês aplicam isso? Então, cultura é tudo aquilo que faz, como a gente se porta para que a empresa funcione. Então, as atitudes, desde o dono da empresa até a pessoa do serviço gerado. Então, o comportamento dessas pessoas, desses colaboradores, eles formam a cultura da empresa. Então, a empresa pode ter uma cultura igual a nossa, que é a cultura do encantamento. Nós nascemos para servir, nós encantamos, que são nossos valores negociáveis. Tá. Né? Fazemos além do esperado, camaleões e nômades. Então, assim, a gente sabe que o mundo está em constante transformação e se a gente não se transformar junto com o mundo, a gente vai ficar para trás. Então, são alguns valores que a gente traz, eu até me arrepio na hora de falar, assim, porque isso é muito enraizado na gente. Muito, de todas as pessoas saberem que você está aqui para encantar a pessoa, para encantar o cliente. Você não está aqui para vender, você não está aqui para tirar um pedido, você não está aqui para apresentar uma música, você está aqui para encantar as pessoas. Então, parte desse pressuposto. Como eu vou encantar o meu cliente? E aí, tudo que é falado com todo mundo, o tempo inteiro, o que ontem você fez para encantar o seu cliente? Então, todos os dias, essa pergunta é obrigatória. O que você fez ontem para encantar o seu cliente? E aí, quando eles começam a interiorizar isso e ficar na mente deles, eles mesmos já começam a se perguntar: o que eu estou fazendo para encantar o cliente? Então, a gente tem essa questão da cultura muito forte. E aí a gente tem um outro processo que é... E eu chamo ele sempre de meus meninos. São os meus meninos. Os meus meninos, eles não têm cara de garçom. Eles não são do meio. Eles não são do ramo. Nós pegamos pessoas que estão precisando trabalhar, de uma faixa etária um pouco mais nova. Não é aquele perfil universitário que o Outback trouxe no começo e tal. É o perfil da pessoa que ela precisa trabalhar para botar o seu dinheiro em casa, só que ela nunca tinha pensado em ser um garçom. Né? E a gente mostra para essa pessoa que, na verdade, ela não é um garçom. Ela é uma entregadora de experiência. Então, na nossa política, dificilmente você vai ver uma pessoa que já trabalhou num restaurante. Na nossa política, ninguém entra como garçom. A pessoa ela pode entrar, quando ela vai trabalhar no mercado, ou você entra como serviços gerais, ou você entra como comim. Tá. Você tem um tempo de comim, você aprendeu como que é a casa, você já sabe a cultura da empresa, você está pronto para virar um garçom. Tá. Você está um garçom, você aprendeu, você já sabe como tratar o cliente, você já sabe encantar o cliente, você já sabe se comunicar com o cliente, você está pronto para ser um chefe de fila. Né? Nos restaurantes convencionais, esse cargo se chama maître. Né? Então, a gente tem várias praças dentro do Mané, então a gente tem vários chefes de fila. Cara, você virou um chefe de fila, já sabe como se comportar nessa função, você está pronto para ser um gerente de front. Então, hoje, em Brasília, que é a nossa operação mais robusta, que a gente tem um faturamento muito, muito expressivo, então, no Mané Brasília, a gente vende 5 milhões de reais por mês, o nosso gerente, hoje, ele entrou como comim. Em 4 anos. Então... existe um plano de carreira. Existe também. um plano de carreira... que não é necessariamente tão desenhado assim, obviamente que existe um desenho e tal, mas é muito da questão comportamental da pessoa.
é como ela se porta, como ela se comporta. Eu ia chegar aí, porque de tudo isso que você está falando, né, entre hard skills e soft skills, hard skills, habilidades técnicas, a galera que é mais jovem não necessariamente tem isso desenvolvido, etc. E tudo bem, você entende que você vai treinar esse cara. Agora, quais são os soft skills, as habilidades ali que são naturais da pessoa que vocês olham no momento da contratação? Então, assim, comunicação. Tá. Se a pessoa é comunicativa ou não. Se ela nasceu para servir. Existe linguagem de um amor, né? Tem o serviço, tem o toque, tem não sei o quê. 5 linguagens do amor, Exatamente, uma delas é serviço. é o serviço. Então, a gente presta muita atenção nisso. Se a sua linguagem do amor for serviço, você tem 90% do que a gente precisa. Porque você está ali para servir. Servir ao outro. Né? Eu falo muito para eles assim, quando vou fazer alguma coisa, quando eu vou cozinhar para alguém, a minha graça, a minha satisfação é olhar a pessoa comendo e ver se ela está gostando. Sim. Não é o ato de cozinhar, não é comer junto, não é estar confraternizando. É olhar para a pessoa e falar assim, nossa, ela está gostando da comida. Eu fui cozinheira há 20 anos e a minha pira sempre foi essa. Foi engraçado que eu estava fazendo o aniversário do filho de uma amiga minha, e aí eu estava na cozinha, depois saí e comecei a olhar a carinha das pessoas. Aí ela olhou para mim e ela falou, agora eu entendi qual é a sua pira nesse bagulho. É exatamente isso. É isso, você estar satisfeito, a sua felicidade depende da felicidade do outro. Então, as perguntas que a gente faz no processo seletivo, a gente tem uma equipe de RH grande, robusta, né, que hoje faz e hoje entende o negócio. Sim. Então, por exemplo, a nossa menina de RH, né, a Lelê, eu falo assim para ela, Lelê, hoje você bate o olho na pessoa, você já sabe se ela faz parte do Mané ou não. Por quê? Porque ela também está aculturada. Ela já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, a pessoa precisa ser comunicativa, ela precisa ter o serviço muito forte em si, né, essa linguagem do serviço muito forte. Ela precisa ser uma pessoa despojada, descontraída. A gente quer que as pessoas sejam quem elas são. Eu não quero que ninguém seja o que ela não é. Sim. Porque daí você mata a pessoa. Quando você exige um comportamento da pessoa que não é o que ela não vai fazer bem feito. Uma pessoa que não sorri naturalmente na entrevista não vai sorrir naturalmente para receber o cliente. Não tem milagre. Exatamente. Então, assim, quanto mais descolado e despojado você for, para mim é melhor. Tá. Então, eu olho a pessoa, cara, chegou lá com perfilzão, brinco de argola na orelha, piercing, não sei o quê, cabelo... Cá, você está dentro, vem cá. Você é meu perfil, eu quero você aqui, porque eu quero que o cliente entenda que isso daqui não é um lugar formal. Não tem formalidade aqui. Aqui a gente não tem uma cadeira acolchoada. Não é isso que é a nossa proposta. Sim. Né? Então, existem os restaurantes que têm essa proposta, mas a nossa não. Então, quanto mais espontâneo for, melhor. Né? A gente brinca muito assim, né? No restaurante, eu falo muito com os meninos, eu falo assim, a única coisa que eu não admito aqui que aconteça é ter um cliente com a mão levantada. Eu quero morrer quando eu vejo um cliente com a mão levantada. Eu quero morrer. E acontece. Sim. Tem hora que acontece. Tem hora que a gente está no Mané lá com 2.000 pessoas ao mesmo tempo atendendo. Isso é muita gente. E como é que eu tenho um garçom para atender esse tanto de gente ao mesmo tempo? Não tem como, né? E aí, numa dessas, você vê o tanto que a cultura é forte do encantamento e da brincadeira e de ser despojado, né? Tinha um dia lá, eu estava andando no salão, e aí um cliente com a mão levantada. O garçom estava atrás dele. O garçom viu que ele estava com a mão levantada, só que ele não estava vendo o garçom. E o cliente lá assim. Na hora que o garçom acabou o atendimento que ele estava fazendo, ele foi lá, o cliente estava com a mão levantada, ele falou assim, high five, cheguei. Você quebrou o cliente. Sim. Eu vi isso acontecer e no outro dia na pesquisa o cliente falou. Eu achei sensacional isso. Porque você desarma o cliente. Né? Você desarma, você fala, cara, você está num lugar aqui legal, relaxa. Vai dar certo, eu estou com a casa cheia. Cuidar de você. Eu vou cuidar de você, eu estou te olhando, mas eu também tenho que olhar para esse. Então, isso funciona muito bem com a gente, sabe? Muito, muito bem mesmo. Muito legal. Não, realmente, os meninos são ótimos, meninos e meninas, né? São incríveis, tanto lá quanto aqui. Como é o treinamento dessa galera? Cara, então, assim, toda vez que você entra no Mané,
você tem um guia. Né? A gente faz um onboard, né? E explica o que é a empresa, fala, tal, né? Sentado numa mesa, olhando para uma televisão. Um dia de onboard ali com o pessoal de RH, e depois você tem um guia. Então, você vai entrar lá como Kumin, você vai ter um Kumin guia. Tá. Tipo um monitor, né? Um monitor. Então, cara, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, tal, tal. E tem um processo que, uma vez por mês, em cada unidade, a gente junta a equipe inteira e eu falo. Tá. E aí eu falo com paixão, com amor, com aquilo que eu amo de fazer, né? Eu amo o Mané, é um filho para mim, e eu transmito isso. Não existe um treinamento, olha, você vai chegar pela esquerda, você vai botar o talher assim, você vai botar o talher... Não existe isso. É menos técnico e mais emocional. Muito mais emocional. Tá. É totalmente emocional. Então, o meu discurso com ele sempre é na base motivacional, da emoção. Eu falo para ele, se não arrepiar, você não vai virar. Você tem que arrepiar, cara. Você tem que amar o que você está fazendo. E isso faz com que a parte técnica não seja a mais valorizada. Obviamente que ele tem que ter. Obviamente que ele tem que saber, cara, como eu vou falar com o cliente. Às vezes tem cliente que aceita a brincadeira, tem cliente que não aceita a brincadeira. Ele tem que ler, né? Tem que saber ler, analisar o cliente, tem que saber mexer na máquina. Ele tem que estudar o cardápio. Imagina a pessoa saber o cardápio completo de 12, 15 restaurantes. Sim. E eles sabem. Por quê? Porque tem os momentos que o chefe de fila, o chefe da praça, senta eles numa mesa e pergunta qual operação tem tal coisa. Me fala 2 pratos de uma operação. E aí, todos os dias, eles têm o treinamento. Só que esse treinamento não existe uma empresa que vai lá e treina. Todas as vezes que a gente tentou fazer isso, a gente se lascou. Tá. Não deu certo. Por quê? Porque a empresa que está treinando não tem a nossa cultura. Uhum. Então, é muito melhor que as pessoas de dentro façam esse treinamento diariamente. Sim. A gente, apesar de ser uma consultoria, acredita exatamente nisso. Tanto que a gente atua na área estratégica e tática. Uhum. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero treinar os líderes para que os líderes treinem a equipe. Né? Porque aí a gente consegue entender a cultura, entender os valores, adaptar, e eu não vou falar direto com o colaborador, eu vou treinar o líder e a liderança vai cascatear isso para a equipe. Perfeito. É isso. A gente contratou uma empresa lá, a gente tem que aumentar nosso ticket médio. Né? A gente precisa aumentar o ticket médio. O que a gente precisa fazer para aumentar o ticket médio? Cara, eu preciso que o garçom ofereça mais, que o garçom esteja mais presente, que o garçom... Né? Assim, tá bom. Vamos contratar uma empresa... foda de venda e tal, não sei o quê, e eles lá, aí deram 1, 2, 3, 4 dias. No 5º dia, um dos garçons chegou pro cara e falou assim, você já foi garçom? O cara, não. Eu falei, então você não sabe me ensinar. Errado não tá. Errado ele não tá. Por quê? Porque o que agora o garçom nosso falou... contato, pronto, está resolvido o seu problema. O que o garçom falou, cara, você está falando coisas que fazem sentido para uma outra realidade. Para essa realidade aqui, tem que viver. Coisas muito técnicas, né? A gente, desde o começo, trouxe isso para o Foodness, e o Foodness nasceu da minha dor, né? Então, todo mundo que trabalha com a gente já viveu operação, ou vive operação, ou ainda é dono de negócio. Né? Eu ainda tenho uma fábrica de torta. E aí, ali eu vivo um monte de problemas estratégicos, táticos de gestão, que eu resolvo o problema, entendo o caminho, as ferramentas, metodologia, e depois a gente leva isso também para os nossos clientes. Então, é sempre um círculo vivo, né? E quando eu já fiz muito treinamento para a equipe de cozinha, eu falei, cara, eu passei 20 anos aí, onde vocês estão? Conheço essa dor. Eu sei o que eu estou falando, né? Não, eu sei o que é possível, né? Exato. Isso também é muito importante, porque aí você já vai para um outro nível de afinidade com quem está ouvindo a mensagem. Porque é muito fácil ser cagador de regra e coach de palco, né? Exato. Agora, quem vive a realidade consegue, apesar de não estar mais na cozinha há quase 10, eu conheço, né? Passei 20 lá dentro. Eu sei muito bem o que é e sei as dores e delícias de viver aquilo. Então, quando a gente pensa também num treinamento, é muito importante para quem está ouvindo também a gente, falar, pô, vou desenvolver um treinamento, vou trazer alguém para ajudar a gente. Quanto
primeiro, essa empresa tem fit cultural com a minha. Exato. Não, então, a primeira coisa é a identificação dos CNPJs, né? Das pessoas também que vão trabalhar no projeto. Eu acho fundamental para que ele evolua. E depois, o quanto de experiência prática existe por trás para que a metodologia funcione e que as pessoas validem o que elas estão ouvindo, né? Isso. É isso. Você resumiu perfeitamente bem. Assim, quando você traz alguém de fora, e é muito bom trazer pessoas de fora, porque elas te falam coisas que você não está enxergando também. Né? É o principal fator. Né? Então, assim, muito a gente... não está com a visão viciada. Exatamente. Né? Que nem a nossa chegada aqui em São Paulo. Chegamos em São Paulo, em Brasília somos um fenômeno, todo mundo sabe o que é o mercado gastronômico. Opa! Não, as pessoas não sabem o que é o mercado gastronômico. Dificilmente as pessoas sabem o que é um food hall. Né? Então, por isso que a gente nem usa tanto o nome food hall. Talvez levem direto para a praça de alimentação. Para a praça de alimentação. Né? Então, e aí a gente tendo esse conteúdo de fora, essas pessoas de fora falando, cara, mas peraí, vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Como é que vocês vão fazer isso? É uma construção de conceito, é uma construção de marca, né? Porque o Mané lá, você parte do princípio que também o estádio chama Mané Garrincha. Exatamente. Então, quando você fala Mané em Brasília, as pessoas já se geolocalizam. Perfeito. O Mané Mercado é no mesmo complexo, né? Na frente do Mané Garrincha. Então, você já criou uma unidade de percepção. Para São Paulo... Não. Muita gente não sabe que o estádio de Brasília chama Mané Garrincha, que existe. Então, você tem muitas coisas para explicar, né? Assim, quando as pessoas falam, primeiro, Mané. E quando a gente estava nesse processo de pensar na expansão do negócio, Mané, será? E para cada cidade do Brasil, Mané tem uma conotação Exatamente, diferente, né? Então, assim, o Mané pode ser aquele, seu manézão, né? Sim. E só que Mané em Brasília é o Mané Garrincha. Então, e a gente falou, cara, mas o nosso conceito do Mané, ele tem que ir, porque é uma marca. Sim. É uma marca. Né? Tanto é que a gente fala assim, Mané, o mercado, vírgula. Sim. Muita gente chama a gente de mercado, vírgula. Não chama de Mané. Mercado, vírgula. Então, e é difícil assim, você conseguir que as pessoas entendam o que é o Mané, qual é a proposta, o que ele faz. É muito complexo mesmo. E isso veio muito das pessoas de fora, falando pra gente, cara, é ótimo, é excelente. A gente tem um índice de recorrência, é um absurdo, assim, né? Em Brasília, na unidade maturada, nossa recorrência é de 68%. Isso quer dizer, 68% dos clientes voltam pelo menos a segunda vez no prazo de 3 meses. Aqui em São Paulo, a gente abriu em dezembro. Eu já estou com 41%. Tá. Isso é bom? É bom. Obviamente que eu não queria estar nesse patamar, que eu queria estar num patamar de mais clientes novos para conhecer, porque aí geraria uma recorrência alta e aí você vai gerando fluxo em cima disso. Né? Mas as pessoas que vão ficam encantadas, porque é isso. Você nunca viu. É uma coisa que você nunca viu. Então, coisas que você nunca viu, normalmente, ou te dá uma repulsa, ou você fala, cara, isso é muito legal. Ou encanta ou assusta. Ou encanta ou assusta. Né? Então... Nessas pesquisas que a gente faz, a gente vê todo o perfil de cliente. Tem o perfil do cliente que fala assim, eu achei horrível, porque meu prato chegou e eu da minha amiga não. Cara, mas vocês pediram de restaurantes diferentes. Como é que vai chegar junto? A gente faz todo um trabalho, uma logística para que o prato, né, um prato de uma operação outro, não demore mais do que 3, 5 minutos para chegar. A gente faz um combinado com as operações. Cara, vamos... Pensem em produtos que cheguem nesse tempo. Exatamente, né? E tal. E tem pessoas que falam, cara, isso daqui é sensacional. Eu estava comendo e minha amiga estava tomando um drink, depois o dela chegou e eu comi do dela. Então, assim, né? Então a gente tem isso do conceito, que é complicado, mas também a gente acredita muito, muito, muito no conceito. Muito. Tanto é que assim, a gente até deu uma freada agora na nossa expansão, porque a gente precisa fazer as operações rodarem, girarem, a gente precisa aprender mais também sobre coisas, mas assim... A loucura que estão dos shoppings atrás da gente é um absurdo. É surreal. É surreal. Assim, todo dia bate na porta alguém falando, não, eu quero que vocês vão para lá. É Rio de Janeiro, é Belo Horizonte, é Recife, é Fortaleza, todo mundo. Por quê? Porque quem entende o negócio, quem vê o negócio, fala que isso daqui é sensacional. Sim. Só que é um modelo de negócio que a gente fala, com a margem muito apertada.
Qualquer erro... para maturar também tem um tempo leva um importante, tempo né? importante. Porque é isso, as operações que entram também precisam aprender a operar, Isso. também precisam fazer um cardápio inteligente, tanto para ter margem quanto para sair rápido. Então, eu imagino que seja um processo de maturação É um processo de delicado, né? Muito delicado. E com margens apertadas, você não pode errar. Na gastronomia, a margem já é apertada. Para todo mundo. Sim. Né? Então, isso não é mistério. No food hall é um pouco ainda mais. É mais apertada ainda um pouquinho. E aí também existe o cara que está operando, que precisa ganhar, e existe toda a estrutura Tem que todo vem... o ecossistema. Também o faturamento, tudo bem que vocês operam bebida, a bebida fica com vocês, mas também tem o sucesso do operador vai ser o seu sucesso, e o sucesso do food hall trazendo fluxo vai ser o sucesso do operador, né? Exatamente. Não, no nosso negócio, e nós somos um mercado gastronômico, a bebida é nossa, mas hoje a bebida representa 24% do nosso negócio. Tá. Os outros 76% estão na gastronomia. Então, somos um mercado gastronômico. As pessoas não vão... O Mané não é um bar, não é um boteco. Tem bebida? Tem bebida. Temos a cerveja mais gelada? Temos a cerveja mais gelada. Temos chopp, temos uma carta de drinks sensacional, mas somos um restaurante. Ou não, aqui em São Paulo somos 9. Né? Somos um complexo gastronômico. Então, a comida é que faz o negócio acontecer. E no nosso modelo, agora falando como administrador do negócio, eu fico com uma parcela muito pequena do operador, da gastronomia, que para o operador é uma parcela muito grande. Sim. Né? Então, essa conta para fechar, ela é muito complicada. Então, assim, hoje, quando eu falo do Mané Mercado em gastronomia, a gastronomia pro Mané, ela deixa prejuízo. Tá. A bebida vem e ajusta a conta. Quem deixa o dinheiro da última linha? Os patrocinadores. Sim. Então, o nosso negócio como qualquer é isso. evento e como qualquer estrutura de entretenimento. Perfeito. Né? Não tem segredo. Hoje a gente tem a Heineken como nosso maior parceiro. Né? A gente é o maior player de Heineken do Brasil. Nosso parceiro também. É uma coisa boa. Então, a gente é o maior player de Heineken no Brasil e eles estão muito focados nessa expansão com a gente. Sim. Porque eles entendem o nosso modelo de negócio. Eles sabem que a gente depende deles, né? Só que para eles é muito importante, porque eu estou posicionando a marca dele para um público Sim. que normalmente ele não conseguiria atingir pela concorrência que ele tem. Então, lá em Brasília, eu recebo 1 milhão de pessoas no Mané Mercado que estão vendo um bar totalmente ativado da marca deles. Com o chopp trincando. Com o chopp trincando, a cerveja gelada, um absurdo. Então, assim, para eles é importante. Então, eles já firmaram com a gente todo o nosso processo de expansão. Então, a gente tem a garantia que a Heineken está com a gente nesse processo porque eles estão querendo posicionar a marca justamente para o público que a gente atinge. Sim. E nós sabemos exatamente o público que a gente quer atingir. A gente tem a persona do Mané muito bem desenhada. Muito por conta do que a gente propõe na nossa proposta de negócio, Sim. pelo que a marca espera da gente. Né? Então, a gente tem que fazer o negócio acontecer para que todo o ecossistema funcione. E da mesma forma que é apertado para o operador, é apertado para a gente, mas para o operador é um negócio altamente escalável. Tá. Porque pensa você como dono de restaurante, você não precisa se preocupar com salão. Você vai se preocupar com o que você sabe fazer. Você sabe cozinhar. Você é bom de cozinha. Deixa o salão comigo, que sou bom em encantar cliente. Então, você já tira. É um CAPEX muito mais viável do que uma loja de rua. Então, por exemplo, um operador consegue abrir uma operação no Mané ali com um investimento de 400 mil. Aonde que na rua você vai abrir uma loja com 400 mil reais? Sim, não abre. Não abre. Né? Então, assim, seu payback é muito mais rápido. Porque vocês deixam a concha pronta e ele só vem com equipamento, né? Ele vem com equipamento. Ele coloca o equipamento dele lá dentro. Então, a gente... Por isso que o modelo, eu vou te dar uma margem menor, mas eu vou te dar um payback mais rápido. Uhum. Então, são esses pratinhos que a gente vai equilibrando no dia a dia para que fique bom para o operador. A gente quer muito que o operador tenha muito sucesso ali dentro. Sim. O nosso negócio é que o operador esteja totalmente satisfeito, porque a minha outra linha de receita, eu vou buscar ali o dinheiro que eu preciso para essa conta fechar. Então, o operador ele não tem um passivo trabalhista, ele não tem que se preocupar com talher, ele não tem que se preocupar com prato, ele não tem que se preocupar com banheiro, com segurança, com jardinagem, com câmera de televisão, com internet, com forma de pagamento. Isso eu faço. Então, assim, a nossa proposta é resolver um problema
que os restaurantes hoje têm. Sim. Porque ele está se preocupando com a comida, onde de fato ele é bom. Todo mundo que abre um restaurante, ele não está abrindo um restaurante pelo atendimento. Dificilmente você vai falar, eu abri o restaurante porque eu sou excelente em atendimento. É muito difícil. Tem. É difícil. A pessoa abre o restaurante pela comida dela. Né? Então a gente tenta fazer isso acontecer ali de forma que fique bom para os operadores. Para todo mundo, né? E aí, o que vocês buscam em um operador? Cara, primeiro, credibilidade. Então, saber que o parceiro ele vai conseguir entregar algo de qualidade. E operações que tenham um operacional bom. Tá. Tem que ter um operacional bom. Porque, pensa assim, você está num restaurante com 1000 lugares. Na hora que enche, você, na sua comandeira, está cuspindo 80 comandas de uma vez. Sim. A cada 10 minutos sai 80 comandas. Cara, se você não for bom operacional, você não vai entregar. Não vai nadar. Você vai nadar. Então, credibilidade, operações que tenham um operacional muito bom, que tenham uma cozinha muito forte, que saibam operar, né? E que sejam marcas inovadoras. Tá. Que não entreguem mais do mesmo. Eu não quero que você entregue mais do mesmo, eu quero que você entregue algo diferente. O Mané não é diferente? Não é um conceito diferente, o food hall? Então eu preciso que você também entregue alguma coisa diferente. Tá. Temos isso de buscar, são parceiros, né, a gente fala, são sócios nossos, não tem jeito, mas também somos muito, muito exigentes com aquilo que eles estão entregando. Muito, muito. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu não deixo, todo restaurante tem o profissional lá da qualidade do alimento, né, que é a nutricionista que vai lá fazer a fiscalização. Eu não deixo que eles façam isso, quem faz sou eu. Tá. Então, a gente tem a nossa nutricionista que vai em cada operação, quinzenalmente, avalia, dá pontuação. Então, se o cara não cumprir alguns requisitos, eu também contratualmente consigo ter medidas de sanção para eles. Para quê? Porque a gente sempre entregue o melhor para o cliente. Tá. Né? Então, nosso negócio é muito amarrado na nossa mão. Assim, para funcionar tem que ser, porque eu que estou levando o fluxo. O cliente, ele vai no Mané. Uhum. Ele não foi lá, por exemplo, no Ticô do Thiago Maeda, que é um dos nossos chefes lá. Ele foi no Mané. E no Mané, ele decidiu comer no Ticô. Tá. Então, quando é bom para o Mané, mas quando é ruim para o Mané também. Então, é a nossa marca, é o nosso nome que está envolvido. Hoje, na pesquisa, a gente pergunta, você sabe qual é o restaurante que você consumiu? 85% dos clientes falam não. Tá. Eles foram no Mané. Isso é interessante também. Né? Então, você fala, cara, a gente precisa de nomes fortes, eu acho que precisa nesse primeiro momento para atrair, mas depois de um momento... Cara, lá em Brasília, por exemplo, as pessoas... Você precisa ter entrega. Precisa ter entrega. Mais do que nomes, né? Mais do que nomes. Entrega, precisa ter qualidade, precisa ter qualidade, eficiência. Porque a gente precisa gerar fluxo, né? A gente precisa ser grande, a gente tem que ter grande fluxo, né? E a gente usa muitos dados para isso, para gerar fluxo para o nosso negócio. Né? Então, hoje, a gente chegou num nível de inteligência assim tão grande que então você foi lá, você abriu o seu cartão, né? Eu já sei o que você consumiu, a hora que você consumiu, e eu te classifiquei. Você foi a segunda vez, eu vou olhar seu comportamento. Se ele foi parecido com o primeiro, eu te boto numa caixinha aqui. Tá. E aí a gente vai botando, vai clusterizando os clientes nas suas caixinhas. Então eu sei que a Rê já foi no Mané 3 vezes. Ela sempre foi por volta de 6h30 a 7 horas, ela fez o primeiro pedido. E o primeiro pedido dela sempre foi um chopp. Com certeza. Acertei? Sim. Então, quando eu vou fazer uma campanha de marketing, eu vou mandar para você assim, Rê, às 5h30 da tarde vai chegar no seu WhatsApp uma foto da nossa caneca gelada falando assim, vamos fazer um happy hour hoje no Mané? Eu não estou fazendo um marketing que eu estou falando genérico. Se você fosse bebedora de vinho, ao invés de vir a taça de chopp, viria o vinho. Se você não é uma pessoa que bebe, que só come, eu viria, qual é o seu prato? O que você mais consumiu? Cara, o que você mais consumiu aqui foi petisco. Eu vou te mandar uma propaganda do petisco. Se eu vou todo
todas as vezes eu fui na hora do almoço, significa que eu trabalho lá perto. Você pode até ativar meu happy hour, mas você sabe que o seu negócio é um almoço executivo. É um almoço. Então, a gente vai clusterizando clientes para fazer campanhas de marketing e para dar direcionamento dentro do nosso negócio. Então, a gente tem uma plataforma que foi criada por nós, chamada Manezinho. Tá. Então, que é um sistema onde os nossos chefes de praça eles ficam com um tablet na mão e você abrir o seu cartão, então ele sabe exatamente. Você já foi no Mané antes? Já foi. Quantos dias você não vai? 6 dias. Quando você foi, das vezes que você foi, qual foi o seu TPV médio, né? Quanto você gastou em média? Gastei tanto. Quanto que você já está gastando nesse momento? Tanto. Qual foi sua última nota de avaliação que você deu para a gente? Tanto. Qual é o mês do seu aniversário? Tal mês. O que você gosta de consumir? Tal coisa. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer uma abordagem in loco também muito mais direcionada. Sim. Então, eu chego para o cliente e falo assim, tudo bem, fulano de tal, não sei o quê. Eu vi que da última vez você não ficou tão satisfeito. O que você não gostou? Aí o cliente meu Deus. Como assim? Como assim? Né? Então, assim, a cabeça de vocês está bugando aí, que estão ouvindo. Olha a importância da gente ter dado, né? E trabalhar os dados que a gente tem para cuidar melhor do cliente, para entender comportamento, hábito de consumo, para que também as nossas ofertas atinjam melhor. Não adianta você fazer um negócio genérico. Vou mandar um e-mail para uma base de 35 mil clientes. Primeiro, não vão abrir o e-mail. Né? Se abrir o e-mail, provavelmente você está comunicando uma coisa que o cliente não é o atrativo. Agora, quando você começa a atrair exatamente com aquilo que ele quer ouvir, é diferente. É completamente diferente. Então, você está no salão, você está fazendo aniversário naquele mês, o chefe de fila vai chegar, né? Obviamente que a gente não fala abertamente assim, sei que é seu aniversário. Não, né? Obviamente que não. A gente fala, vocês sabiam, vai na mesa, vocês sabiam que a gente faz reserva de aniversário, a gente tem benefícios assim, assim, assado. Se tiver alguém fazendo aniversário esse mês, entra aqui nesse link que eu já te dou R$100 de consumo para você marcar sua reserva, garantir não sei o quê. Então, as pessoas já ficam assim, cara, e isso funciona. Funciona. Hoje a gente tem uma previsibilidade de faturamento enorme. Eu sei que, faça chuva, faça sol, eu vou faturar R$500 mil com reserva de aniversário. Tá. Por quê? Porque eu já sei quantas pessoas eu tenho na base, como eu vou impactar essas pessoas e eu sei o ticket médio que uma reserva me traz. E qual é a sua taxa de conversão? E eu tenho minha taxa de conversão. Então, eu pego aqui e falo assim, 7 dias antes do seu aniversário, você vai receber um WhatsApp. Oi, tudo bom? Tô vendo que o seu aniversário está chegando. Comemore no Mané, vou te dar R$100 de consumo, mais happy hour estendido para você, para os seus convidados e tal. Reserve aqui para acima de 8 pessoas. Reservou. Aí foi. E o Mané, por ser um local grande, o que acontece? As reservas são enormes. Sim. Dificilmente você vê uma reserva no Mané para menos de 20 pessoas. Então, são reservas que geram ali um ticket médio de R$1.800, R$2.000. Então, eu falo, cara, eu vou fazer 250 reservas nesse mês, porque eu tenho R$1.500 de ticket médio, eu vou faturar tanto. Então, é uma previsibilidade. Eu já começo o mês sabendo o que eu vou vender. Eu não começo o mês falando assim, tomara que dê certo. Isso é ativo, né? Você não está esperando o cara acordar e falar, que será que eu faço meu aniversário no Mané? Não, você está trazendo a solução para ele. Estou trazendo a solução para ele. Cara, por que 7 dias antes que você manda? Porque a gente já tentou com 30, eu já tentei com 15, eu já tentei com 20, eu já tentei com 3. Qual foi o dia que mais funcionou, que mais converteu? 7. Então, é tudo teste. A e B. Faz teste. Funciona ou não funciona? Rápido. Corrige rota rápido. Erra rápido, aprende rápido. Corrige rota rápido. Tem que corrigir rápido. Então, se cara não funcionou, muda. Faz de outro jeito. Vem aqui. Então, a gente consegue mapear tudo que o cliente faz dentro do Mané para que a gente possa dar uma melhor experiência para ele mesmo. Para que ele volte mais vezes, para que ele fique mais encantado, para que ele traga novas pessoas. Né? A gente... toda empresa, né, acaba gastando um mundo com marketing, com comunicação, e o melhor marketing que existe até hoje, que vem da Idade da Pedra, é o marketing do boca a boca. Não tem jeito. É você fala assim, cara, eu fui num lugar... Pronto, vocês não foram impactados pela mãe da Marcinha? Sim. Dona Roseli, geradora de tendências. Vocês nunca tinham ouvido falar do Mané, não foram impactados com nenhum marketing. Qual foi o marketing que foi impactado? Da pessoa. Falou, não, lá você vai, é legal pra caramba.
Esse é o melhor marketing. Uma pessoa satisfeita, e a gente tem esse número, uma pessoa satisfeita leva 8 novas pessoas no seu negócio. Uma pessoa satisfeita levam 8 pessoas novas para o seu negócio. Sim, então para quem está ouvindo a gente, quem não mapeia dado de cliente aí, já dorme com esse barulho. Quero que você acorde à noite e escreva no seu caderninho como você vai fazer. E quem já tem dado, o que está fazendo com ele, Exatamente. Né? Você não pode dormir em cima dele, né? Tem um monte de dados, não faz porra nenhuma com aquilo, não adianta então, nada. A plataforma que você usa é muito importante para isso, né? Vocês usam o ZigPay lá? ZigPay. Eles são muito parceiros nossos, então, assim, obviamente que a gente tem uma facilidade maior com a Zig. A R2, um dos braços dela era de tecnologia, a gente tinha uma empresa chamada Nugo. Então, quando você vai numa balada hoje que você faz um cartãozinho, sabe? Para consumir. Eu sou uma senhora, mas sei. Esse cartãozinho ele foi desenvolvido pela Nugo, que era uma empresa do grupo R2. E aí, na época que a gente foi fazer o Mané, a gente falou, cara, vamos criar essa inteligência de, no mesmo sistema, eu conseguir vender para todos os restaurantes na mesma máquina. Sim. Como que eu vou fazer isso? Criamos essa inteligência. E aí, usamos essa inteligência, muito boa, e aí a gente travou na parte fiscal. Como que eu vou emitir essa nota? Como eu vou emitir a nota dos restaurantes? A nota não é do Mané, a nota é de cada restaurante. E aí... O pessoal da Zig já era amigo. Você tem bitributação, aí exatamente. É uma loucura. E aí, então, o pessoal da Zig já era meio parceiro e tal. Aí a Zig foi e comprou a Nugo. Tá. Por quê? Porque aí ela comprou a inteligência de você splitar para vários lugares numa mesma máquina. Tá. E aí, hoje, o nosso CEO tem uma cadeira na Zig. Tá. Então, assim, a gente tem uma facilidade muito grande e a gente faz muito MVP lá na Zig com o nosso negócio para ver o que dá certo. Já fizemos cashback, já fizemos campanha disso, campanha daquilo, por ter essa parceria legal com eles. E hoje, quando você contrata a Zig para o seu negócio, você já está contratando toda a inteligência que foi testada lá atrás. Sim. Né? Então, assim, eles são muito nossos parceiros e faz toda a diferença você conseguir ter o dado do cliente, assim, porque você consegue fazer tudo. Você não precisa, isso que a gente fala muito lá, assim, não adianta você querer abrir a porta e pedir a Deus para que o cliente venha. Não tem como. Funcionar, né? Me conta uma coisa, principais desafios operacionais do Food Hall? Fazer com que os produtos cheguem na mesa do cliente. Esse é sério, é o maior gargalo, assim, a gente ter como que as operações vão entregar em momentos muito próximos ali a comida dentro do negócio. Como que a equipe vai saber atuar para todos os restaurantes sem privilegiar nenhum deles. Tá. Isso é um gargalo enorme. Por quê? Porque relação humana é relação humana. Sim. Não, e preferência, né? Se o cara provou e falou, eu gosto mais desse aqui. Exatamente. Meu amiguinho trabalha naquele ali. Exato. O amiguinho é o tal do amiguinho. É o tal do amiguinho que mata. Eu fiquei muito amigo dele, aí o amigo fala, não, me ajuda aí porque eu preciso vender mais. E aí começa. Então, como que a gente consegue fazer isso? Né? Então, e com dado de novo. Eu sei lá, por exemplo, o Gabriel, que é o garçom da praça tal, ele tem histórico de vender tantos itens dessa operação, tantos itens dessa operação, tantos itens, fatura tanto para essa operação. Ele saiu da curva, meu sistema já apita. Vai lá. Está tendo alguma coisa. Porque o mercado consumidor é impressionante. Eu acho que isso é para todo negócio. Ele é extremamente assim. Ele se comporta. Depois que você chega no seu nível de maturação, ele se comporta igual. Muito flat, né? É impressionante. É impressionante. Eu sei exatamente quanto que eu vou faturar numa segunda, quanto que eu vou faturar na terça, quantos quilômetros eu vou receber num sábado. Eu já sei. Por quê? Porque é assim. É perfeito. Então, a gente tem esse desafio operacional da gente conseguir dar visibilidade e dar a mesma atenção para todas as operações, sem privilegiar nenhuma nem outra. E o outro grande desafio é a quantidade de pessoas que eu preciso levar para o Mané. Esse o gerar fluxo. É um desafio gigante. Sim. Porque é isso. Não adianta hoje, quando você fala, eu tenho um restaurante que vende R$1 milhão. Pô, é um restaurante extraordinário. Né? Eu tenho 9 lá dentro aqui, mano. Sim. Como é que eu faço isso? Para cuidar, né? Para cuidar. Que aí a minha próxima pergunta era até essa. O quanto a gestão central influencia no resultado de cada operação? Cara, assim, influencia
eu vou te falar com 50%. Os outros 50% são deles. Né? Os outros 50% são, na verdade, eficiência e qualidade. Exatamente. Né? Qual é o grande problema? Hoje, assim, você tá lá, você vai no Mané e aí você tá com uma operação que está engarguelando e ela tá demorando, sei lá, meia hora para soltar um prato. O garçom vai vender dele? Não. Não, por quê? Quem vai tomar porrada? Sim. Para quem que o cliente vai reclamar? O cliente vai levantar, vai lá no balcão reclamar com a operação? Não vai. Ele vai reclamar com o garçom. Alguém gosta de levar porrada? Não gosta de levar porrada. Sim. Então você tem que entregar. Então a gente tem... Qual é o nosso papel? É levar fluxo, entregar uma boa experiência e encantar o cliente. O papel do operador, ter uma boa entrega. Por isso que você falou, qual que são as premissas básicas de ter um operador? Por isso que o operacional é tão importante. Ele precisa entregar. E a inteligência de cardápio é fundamental aí. Fundamental. É fundamental. Inteligência de cardápio é importante para qualquer negócio parar de pé, né? Exatamente. E se você está ouvindo a gente, entra para o clube, a gente fala bastante de inteligência de cardápio. Eu fiz um encontro essa semana falando disso e a gente vai ter mais um map de engenharia de cardápio e estratégia de CMV. Então, se não garantiu sua vaga ainda, são pouquíssimas, garante aí. E para momentos de consumo, né? Assim, a gente, como nós somos uma plataforma muito digital, eu sei que nem todo local consegue fazer isso para dos cardápios físicos e tal, mas o nosso cardápio digital, ele ajuda muito. Não. Então, a gente consegue ter... É maravilhoso. Você mexe como você quiser, do jeito que você quiser. Você muda um prato de uma hora para outra, não é nem de um dia para o outro. Exatamente. E eu não estou falando daquele cardápio digital, gente, que é um PDF, né? Não. Que você abre lá, vem o PDF do Google, né? Sim. Cara, é um cardápio mesmo, né? Com tecnologia. Então, a gente consegue ter... hoje, assim, esses pratos vão ficar liberados de tal hora, tal dia, tal dia. Pronto. Por quê? Porque eu sei que nesse momento... Então, no outro momento, eu vou precisar ter esse tipo de produto. Esse produto, que é tudo para funcionar de acordo com o que a gente precisa entregar. E para quem tem um negócio, um restaurante mais tradicional, existem tecnologias que você também pode utilizar. Falar, mas eu tenho cardápio físico. Você pode ter o físico e digital e usar o digital como estratégia. Né? A Gumer, que é a nossa parceira também, que tem cardápio digital, não é só para você ter um QR Code, é para você usar isso como ferramenta de vendas e estratégia para gerar faturamento e resultado operacional. Né? Então, tal horário eu vou privilegiar esses pratos, tal horário eu vou tirar esse prato porque eu sei que ele trava a minha cozinha, eu vou hoje subir o meu peixe para primeiro do cardápio. No físico, você não consegue alterar isso. No digital, se você está usando bem seu cardápio digital, você muda o cardápio todo dia. Não, e hoje com a inteligência artificial, assim, cara, dá para fazer milagre. No nosso cardápio, a gente tem o Virgo, né, que é o Virgulino lá, que é o nosso agente virtual. Então, você entrou no cardápio, se você quiser botar seu CPF, aí ele já vai rastrear seu consumo ali e ele já vai te oferecer. Assim, das últimas vezes que você veio aqui, você comeu um arroz de costela, quer? Sabe, assim, é isso. Sim. Você tem que ser ativo. Não, a gente fala, cara, não adianta você querer ser passivo, porque os passivos eles vão ficar para trás. Não tem jeito. Sim, e usar a inteligência artificial para facilitar e acelerar o nosso poder de tomada de decisão. Exatamente. Né? O agente virtual, né, a inteligência artificial, a gente tem muito isso, ela nunca vai substituir o ser humano. Não tem como. Né? Ainda mais no nosso modelo de negócio, que a gente leva tão a sério a questão da rede real. Sim. Da vida real. Então, assim, você precisa conversar com alguém. Você vai conversar com uma máquina o tempo todo, também não é legal. Sim. Então, assim, a gente precisa equilibrar os dois. Então, é como que a inteligência artificial vai ajudar o humano a melhorar o seu processo. Sim. Né? Nessa plataforma que eu falei do Manezinho. Então, a gente tem lá essa plataforma que aí os chefes de fila têm um acesso, né? Os maîtres lá têm um acesso. E aí, no final de cada dia, essa inteligência artificial, de acordo com o comportamento dos garçons que estão abaixo daquele chefe de fila, ele já emite um relatório para o chefe de fila falando assim, o seu garçom tal ficou acima ou abaixo da meta dele, ele teve um ticket médio assim, ou assado, vendeu tanto de bebida, não vendeu tanto de comida, as últimas notas deles foram essas, aconselho você dar o feedback assim, assim, assado. Aí é a inteligência artificial ajudando o humano.
E aí funciona muito, cara. É impressionante. Assim. O cara recebe um relatório no final do dia. Vai fazer lá, né? Os nossos meninos, eles são orientados a todo dia. Quando chega, fala com a sua equipe, passa qual que é o negócio do dia. E quando finaliza, também junta a equipe e fala como foi o dia. Faz um briefingzinho rápido, abertura, fechamento. Cara, pegou ali, aí ele emitiu o relatório dele, já sabe o que aconteceu na praça dele inteira. E aí ele consegue direcionar. E aí eu corrige rápido, no outro dia já está melhor. Muito bom. Muito bom. Bom, para a gente fechar aqui, depois eu vou te fazer perguntas exclusivas dos nossos sócios de Clube Foodness. Mas para a gente fechar, na sua visão, Brasil, food hall é tendência ou já é realidade consolidada? Cara, ele ainda é tendência. Eu não acho que seja... Assim, tá exponencial, tá crescendo muito rápido, mas ainda não deu tempo de maturação para ver se... E por tudo que você trouxe, a operação é muito complexa, né? Isso faz com que também a expansão seja mais lenta, porque não só a complexidade, mas margens muito, muito apertadas. Exatamente. E não deu tempo de maturar ainda para falar, cara, já é uma realidade, agora veio para ficar. Não deu tempo disso acontecer ainda, né? Mas assim, é uma tendência grande, muito forte, assim. O conceito de alimentação fora do lar, ele está mudando. Sim. Isso é um fato. As pessoas não procuram mais do que elas procuravam há 5, 10 anos atrás. Então, e o food hall, ele vem muito com isso, de mudar o conceito. Então, a tendência é uma tendência boa. Quem souber fazer, eu acho que vai se dar bem. Vai se dar bem, né? Tanto para operar quanto para criar outras marcas, etc. Porque isso também fortalece o conceito, né? Perfeito. Muito bom, muito obrigada. E agora vamos lá, perguntas exclusivas para sócios de clube e para vocês que estão ouvindo até aqui e não entraram ainda no clube, façam isso, né? A gente espera vocês lá, mas se não, até o próximo episódio.